Opinião de hoje discute a convivência e a violência nas instituições escolares. Para debater sobre esse assunto, nós recebemos aqui o deputado Carlos Antônio, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente do Partido da Solidariedade, o major Ricardo Mendes, do Batalhão Escolar, e o representante da Subsecretaria Metropolitana, Marcelo Ferreira. Major, hoje, qual a região que tem maior incidência de ocorrência de violência nas instituições escolares? Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o novo deputado. Prazer. Carlos Antônio, muito obrigado por essa oportunidade. Nosso professor Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui no front, né, nos debatendo. Kathleen, muito obrigado por estar mediando essa conversa nossa aqui. Bom, na verdade, hoje, na nossa capital, que o Batalhão Escolar, ele atende basicamente a capital, Goiânia, nós não temos escolas hoje praticamente isentas de violência. Nós temos alguns casos específicos, mas na verdade o que nós temos hoje, na verdade, é uma tranquilidade em termos de violência nas escolas. Nós temos casos pontuais, mas uma escola que nós temos casos cotidianos, rotineiros, nós não temos hoje na nossa capital, graças ao bom trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo. Major, antes do início do programa, a gente estava até conversando sobre esse assunto e o senhor destacou um aspecto importante. Sim. Que muitas vezes a incidência de violência, ela é dada pela região que a escola está localizada e não necessariamente pela instituição em si. Ok. Bom, na verdade são vários fatores que contribuem para o surgimento da violência, não só nas escolas, mas em todas as questões sociais. Bom, e um dos fatores que pode contribuir, sim, é a localidade do ambiente escolar, haja vista que naquele ambiente pode ter a participação ali de elementos onde já são foragidos da justiça, traficantes, e aí dentro desse contexto é claro que a escola também sofre as consequências e ações desses meliantes. Não são bolsões de exclusão social, mas deixar bem claro que tem localidades que realmente nós temos uma preocupação maior em relação a esse contexto. Então, diante disso, nós temos já elencados aproximadamente, deputado, em torno de 10 a 12 escolas hoje em Goiânia que nós já temos mapeadas, onde nós trabalhamos preventivamente já de acordo com esses fatores que nós sabemos que podem aumentar a insegurança nas escolas. Professor, como que a subsecretaria hoje tem tratado esse assunto de violência nas instituições? A secretaria desenvolve uma série de ações junto às subsecretarias que se estendem até as unidades escolares com foco no desenvolvimento de uma cultura de paz. Então, que é também um trabalho preventivo. Nós verificamos qual é a incidência de conflitos que ocorrem nas regiões e, em cima disso, você desenvolve determinados projetos. Por exemplo, o bullying, que é um tipo de violência que é muito presente nas unidades. Nós temos um programa de prevenção e combate ao bullying, que atinge a formação de professores para lidar com o problema. Nós criamos líderes nas unidades escolares que discutem com os próprios alunos esse problema. Nós percebemos que o bullying não dá para ser tratado de maneira institucional só por professor, diretor. É necessário colocar os próprios alunos para fazer essa discussão. Então, a Secretaria trabalha muito no campo do desenvolvimento de uma cultura de paz. Deputado, o senhor tem realizado desde 2011 um projeto de visita aos conselhos tutelares, tem acompanhado de perto esse trabalho dos conselheiros tutelares. O senhor acredita que o conselho ele pode ser um parceiro nessa prevenção da violência dentro do ambiente escolar? Ele não pode, ele deve ser um parceiro. Obrigatoriamente ele deve ser um parceiro. Inclusive, se fosse buscar a origem da criação dos conselhos tutelares, num primeiro momento se pensou, inclusive, que eles deveriam estar dentro da escola, né? Para acompanhar a escolarização e mesmo o desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso não foi possível por uma questão de estrutura, né? Seria bastante dispendioso, acabou se chegando à conclusão de que era melhor, em cada município, a cada 100 mil habitantes, haver um conselho tutelar. O que ocorre hoje? Hoje o conselho tutelar, os próprios professores, o professor Marcelo está aqui, e acho que até a própria Polícia Militar,
nem todo mundo tem noção exata da função do conselheiro tutelar. Na questão da violência em si, se um grupo de alunos briga numa escola, ou 2 alunos, né, resolve brigar numa escola, qual que é a reação imediata, não na capital, no interior, em qualquer lugar? A diretora quer ligar para o conselho poder ir lá separar a briga. Não é essa a função do conselheiro tutelar. Ele tem que fazer, posterior ao caso, tomar as medidas necessárias, inclusive buscando na rede de garantia de direitos, né, um atendimento à família para saber a origem da violência daquela criança. Então, o conselho tem que estar mais próximo da escola, a escola tem que estar mais próxima do conselho, inclusive notificando ao conselho todos os casos atípicos que ali aconteceram, que podem evoluir por uma violência escolar. É interessante isso, deputado, que o senhor está colocando, porque é interessante que nós saibamos qual que é o papel do batalhão escolar dentro do contexto da configuração dessa violência escolar. O batalhão escolar, como nós somos da polícia, nós temos uma função preventiva constitucional e muitas vezes nós somos utilizados de maneira errônea, aonde os professores e os pais confundem a indisciplina do aluno com o cometimento de um ato infracional, de um crime. Então, a disciplina é responsabilidade da escola. Exatamente. Da escola. E hoje, deputado, o que mais nos aflige, o que mais nos atinge como batalhão, que nós temos hoje um efetivo suficiente para trabalhar preventivamente nisso, é que acontece um fenômeno chamado transferência de responsabilidade. Hoje, nós temos acontecendo, hoje, nesse contexto, os pais não dão conta de educar os seus filhos, transfere para a escola o dever de educar, que por sua vez a escola deixa de ter o apoio pedagógico, quer assumir também a educação, então não faz nenhum e nem outro, e passa para a Polícia Militar essa orientação pedagógica. E nós temos que lembrar que a formação do policial militar não é de educador, nós podemos até participar da formação desse cidadão, mas a nossa função principal é outra. Então, o que acontece muito hoje, que nós estamos sentindo, deputado, é a transferência. O pai deixa de educar, a escola deixa de orientar e o Estado, por sua vez, também, em algumas situações, passa a ser omisso. Então, se vocês me perguntarem, se o senhor me perguntar qual seria a solução hoje para nós diminuirmos o trabalho, a violência em qualquer ambiente, seria esse tripé, seria esse patamar, seria esse basilar. A família atuando de maneira eficiente na educação, a escola trabalhando, orientando o seu aluno e o Estado estando presente. Na verdade, a polícia deveria ser a última instância, né? Porque a polícia, mesmo que faça um trabalho de prevenção, que faça esse trabalho de auxílio, não deixa de ser um órgão de repressão. E a repressão deve ser a última instância. Nós temos trabalhos também de orientação, deputado. Nós temos o PROERD, que o aluno é orientado. Só aqui hoje na capital nós tivemos mais de 7.000 alunos, só nesse semestre, alcançados pelo PROERD, que faz esse trabalho de prevenção. Mas, na verdade, o que nós temos que colocar em foco aqui, em tese, é o papel de cada instituição. Né, deputado? Então, é interessante que nós possamos definir isso para que daí nós possamos atuar de maneira correta. E essa transferência de responsabilidade, ela causa tanto dano à instituição escola, porque aí o professor, ao invés de cuidar da proficiência, de mediar o processo de ensino, ele acaba tendo que tirar um pouco o foco desse trabalho para resolver questões que poderiam estar sendo solucionadas pela família. A escola acabou absorvendo uma série de outras funções que acaba tirando o foco principal e aí traz problemas sérios para a aprendizagem, para a qualidade de ensino. Mas a escola também percebeu que não tem mais como ensinar se ela também não assumir essa responsabilidade. Ou nós assumimos a responsabilidade que era da família ou a gente não consegue avançar aqui dentro. Seria muito importante, e nós acreditamos que a violência está muito vinculada à família. Se a família estiver presente na escola, a gente consegue extinguir praticamente a violência escolar. Mas as famílias têm muita dificuldade de participar da vida escolar dos filhos. A Secretaria determinou que 2014 vai ser um ano de combate à indisciplina. Nós vamos aí buscar parcerias com todas as instituições que atuam na educação para a gente criar condições de fato de ter condição da escola cumprir com o seu papel
primordial, que é ensinar. Então, nós estamos desenvolvendo uma série de ações, já discutindo isso com alguns órgãos, para transformar 2014 no ano da boa disciplina. Fica a sugestão, então, aí ao nosso deputado Carlos Antônio, talvez possamos, em parceria com a Secretaria de Educação e com a Polícia Militar, lançar um programa de prevenção e de definição do papel de cada instituição dentro da formação desse indivíduo e dessa formação dessas pessoas que estão dentro da escola, desses alunos, dessas crianças e adolescentes. Deixa eu colocar 3 pontos aqui rapidamente. Primeiro deles, o Conselho Estadual da Educação, ele não tem um membro do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, o que é um erro, e eu estou tentando corrigir através de uma emenda aqui, de um projeto que está tramitando na casa, para que haja essa inclusão. E através do Conselho Municipal de Direitos, o Conselho Tutelar tem uma atuação mais próxima à escola. Então, esse é um ponto que eu preciso colocar. O outro é a questão da atuação da Polícia Militar. A gente tem que saber, e foi muito bem colocado pelo recente promovido a tenente-coronel, o major Ricardo Neves, de que... Mendes, o que ocorre? O ato infracional, ele tem que ter um acompanhamento do Conselho Tutelar. A polícia não pode chegar lá, pura e simples, pôr a mão na criança ou no adolescente e, como se adulto fosse, levá-lo para uma delegacia. Primeiro a ser acionado, no caso de ato infracional, é o Conselho Tutelar para fazer o acompanhamento e até mesmo na atuação da própria Polícia Militar. E eu sei que nós temos que ir para o intervalo, mas eu quero questionar o afastamento do professor do aluno. Deputada, a gente continua com essa discussão acalorada no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais opinião. Quando uma mulher sofre uma agressão doméstica, todo mundo sofre. A mãe, o pai, sua vizinha, o marido da sua vizinha, seus colegas de trabalho. Cada vez que uma mulher é agredida, todos nós somos, inclusive você. Seja responsável. Ajude quem ajuda essas mulheres. Seja amigo do Sevan. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Estamos de volta com uma opinião que hoje discute a convivência e a violência nas instituições escolares. Deputado, no bloco anterior, o senhor havia citado a importância do acompanhamento do Conselho Tutelar quando ocorre casos de infração de alunos menores, adolescentes e crianças. Exatamente. Inclusive, eu estou desenvolvendo um trabalho que deve culminar com um livro a ser lançado em março, num seminário aqui na Assembleia, que o título prévio é exatamente o Conselho Tutelar contra o fracasso escolar, né? E aí abrangendo várias situações. No quesito específico da violência, o que eu reputo hoje como mais importante no combate a essa violência, no acompanhamento do aluno? É a aproximação do professor com o aluno. Eu sou de uma época, acho que o Major Ricardo, o próprio Marcelo, de uma época em que a primeira paixão da gente era a professora, né? A primeira paixão, a gente se apaixonava, porque tinha uma aproximação, ela tinha uma preocupação maior. Hoje, claro, você cobrar isso do que acontecia há 20 anos atrás, talvez hoje o tempo moderno não permita, mas pelo menos a professora tem uma noção. Vou te dar um exemplo aqui. O aluno que sofre maus tratos em casa, né? Que é reprimido em casa, que chega na escola, uma hora ele vai explodir.
E ele não vai explodir contra o pai nem contra a mãe, porque ele não tem idade para isso. Ele vai explodir contra quem? Contra o coleguinha da mesma idade. E aí isso vai gerar o quê? Uma violência. Agora, se houver essa aproximação, o que vai haver? Vai haver uma relação de confiança. E o aluno será o primeiro a contar para a professora, que conta para a diretora, que aciona os órgãos competentes. Para ver lá na residência, aquilo que o Marcelo dizia, a questão da família, o que está acontecendo. Só que tem que ter uma relação de confiança. Se não houver, ninguém conta nada para ninguém se não tiver uma certa confiança. E essa confiança vem com o quê? Com a relação próxima. E hoje não existe. Hoje, antigamente, o aluno encontrava com a professora na rua, cumprimentava ela, ela falava o nome do aluno. Hoje você passa por um por outro, um não cumprimenta o outro, um não sabe quem é o outro. Ou seja, não há uma relação próxima. E aí, professor, a título de sugestão, que de fato volte essa aproximação. Se não houver essa aproximação, acontece o que a gente já vê muito hoje, é a violência, inclusive, de aluno contra professor. Deputado, eu só tenho uma observação à sua colocação. Eu acho que talvez o professor também, ele se encontre numa situação conflituosa. Acho que o Marcelo pode nos responder se isso ocorre nas escolas, mas às vezes a própria instituição, a própria escola, ela inibe. Tem essa aproximação com o aluno, mas acaba não tendo essa aproximação com os pais. Há um desinteresse, talvez, do próprio pai, da própria mãe, de participar desse convívio ou desse problema que essa criança possa apresentar dentro da escola. Isso ocorre mesmo, Marcelo? Ocorre mesmo. Antes eu quero comentar um pouco a fala do deputado. Nós temos sim na rede professores muito amigos, muito próximos ao alunado. Infelizmente você tem alguns casos de professores que têm uma postura meio de distância, que ele entende que isso é importante para a construção profissional desses alunos. Mas na maioria das nossas unidades escolares nós temos professores que se preocupam muito, inclusive a ponto de visitar residências, de ficar após o trabalho batendo um papo. Infelizmente é porque a quantidade de situações hoje de desestrutura familiar é tão grande que o professor não consegue atender a todos. Mas nós temos sim, eu acompanho bem as unidades, professores que são amados pelos alunos, que são festejados, que no recreio, ao invés de ir para as salas de professores, permanecem com os alunos no pátio. A comunidade escolar percebeu que é importante essa proximidade, não só com os alunos, também com as famílias, mas nós temos maior dificuldade. Às vezes o pai até gostaria, sim, de acompanhar a vida do filho, mas o trabalho não permite que ele saia para visitar a escola. Está aí uma dica de um projeto. Toda vez que a gente faz reuniões de pais, eles alegam que se ele deixar o emprego, deixar o trabalho para ir visitar a escola do filho, para saber como está o andamento, eles são ameaçados de mandar embora. Os empregadores não permitem isso. E é muito importante, onde nós temos comunidades ativas dentro das escolas, a violência é melhor, o aprendizado é melhor. Tá? E o professor tenta, mas não é uma tarefa simples. As escolas hoje são escolas muito grandes também, né? Hoje nós temos escolas com 2.600 alunos. Esse professor acaba dando aula para muitos alunos. Mas nós percebemos uma ação de proximidade que vem melhorando. Esse distanciamento foi gerado, eu acredito, pela ditadura militar. A ditadura militar colocou cada um no seu lugar. Esse acesso da ordem, mais ríspido, né? Inclusive da distância dos pais. A ditadura tirou os pais de dentro da escola. Então, esse processo de retomada, de conquista da participação, é um processo que vai ter que ser gradativo mesmo. E a escola tem que aprender a receber o pai. Uma das coisas que nós estamos trabalhando muito se eu chego numa escola para conversar sobre meu filho e recebo uma comissão que vai falar mal do meu filho, isso é muito ruim. Então é preciso saber abordar, saber tratar, acolher esse pai, porque a escola precisa também saber acolher a comunidade, que é outro trabalho grande a ser desenvolvido. A escola está tão
cansada e pedindo socorro, que o pai chega e ele não percebe que ao invés de atrair esse pai para dentro da escola, ele está afastando. Né? Mesma coisa ocorreu com os conselhos tutelares. Né? O conselho tutelar tem que ser um grande parceiro da unidade escolar, dos professores, dos alunos. Mas hoje existe um distanciamento grande, porque as escolas alegam que os conselhos vão lá, matriculam os chamados alunos problemas e não acompanham. Aí você pega, como eles dizem, né? Você pega o problema, coloca aqui e desaparece. Nós queremos que você matricule o aluno, porque é um direito, o aluno tem que estudar, mas acompanhe a trajetória desse aluno durante o tempo. Ou que, pelo menos, cobre da família o acompanhamento. Marcelo, só uma colocação em cima disso aí, e aí é que está o erro de avaliação da função do conselheiro tutelar. Nenhum conselho tutelar atende a criança e o adolescente. Ele acompanha, ele protege, mas quem atende são os programas do município. Né? Exemplo, quem tem que acompanhar a família não é o conselheiro tutelar, porque ele não tem, assim, não é nenhuma retificação na sua fala, é só apenas uma colocação. Né? Nenhum conselheiro, em raras, né, e exceções, é psicólogo, é assistente social, né, é médico. Né? Ele não tem essa função de ser isso. Quem que vai oferecer isso para a criança? É o município, que tem os seus programas. Então, ao conselho cabe a matrícula, como ele, né, como rege o próprio ECA, e a partir daí ele solicita o acompanhamento daquela criança. Qual que é o erro? É o conselho não saber se a solicitação foi atendida. Deputado, aí já é um erro. Agora, os conselhos de direitos, que têm uma estrutura maior, não poderia realizar esse tipo de acompanhamento? O problema é que o conselho, em raros municípios, funciona como deveria. Em raros. Por quê? Porque não tem remuneração. Um outro problema, não tem remuneração. Então, a pessoa é voluntária, quer dizer, ela trabalha quando pode. Né? Não tem a mínima condição. Ele existe no papel, com a função extremamente definida e importante, mas na prática ele não funciona. Não resolve. Eu achei interessante essa colocação que o Marcelo fez em relação a sermos uma geração consequência de outra, desse comportamento instituído na época do regime militar. Até mesmo nós voltamos àquela questão de que a procura da polícia, ela volta ao hábito de repressão, e isso dificulta ainda mais o trabalho realizado pelo próprio batalhão escolar. Né? Bem, deixa eu tentar pontuar algumas questões aqui para que nós possamos definir os papéis, né, com tranquilidade. Primeiro ponto, o deputado, o senhor está certo em relação a esse afastamento, e eu acho que a falência da educação é uma responsabilidade que deve ser repartida sobre todos os órgãos aqui, né, sobre Estado, família e escola. Sobre a questão que foi pontuada em relação a que o professor Marcelo colocou, eu discordo, em certo momento, até porque a questão que nós vivemos sobre a batuta militar, nós vivemos 21 anos, de 64 a 85, né? E nós vivemos durante um período de 28, um ano. E nós temos 28 anos fora do regime militar. Então eu acho que no mínimo nós já ganhamos aí 7 anos que nós deveríamos então ter um sistema de educação muito mais eficiente do que foi colocado no militar. E eu quero lembrar aqui que não estou defendendo questão de militarismo, de nada disso, só pontuando algumas coisas. Eu vejo que ordem é progresso. Aonde você tem ordem, você tem uma progressão, você tem realmente esse progresso existente. Quando eu falo disso, com bastante tranquilidade em relação a isso, por um exemplo, dos colégios militares. Os colégios militares hoje, nós temos um sucesso dentro do contexto de educação, apesar de não ser um papel constitucional da PM, mas como a ordem existente dentro daquele colégio, ele tem uma evolução, o aluno tem um progresso muito grande. Então eu não vejo a questão da educação, num primeiro momento, tendo uma herança maldita, uma falência em decorrência do militarismo. Não vejo dessa forma. Eu vejo que são outros fatores. Dentre eles, para mim, a falta de investimento. Então existe sim outros fatores, não esse primordial.
Major, só para concluir esse bloco, eu acredito assim que essa colocação que o Marcelo tenha feito não seja no sentido assim de uma estrutura de repressão militar, mas no sentido até mesmo estudos dentro da sociologia, da antropologia do comportamento humano, apontam que a sociedade ela acaba sendo consequência de uma geração passada, que talvez esse distanciamento dos pais ou até mesmo dos professores, porque eles viveram nesse regime, o processo de construção e de criação que determina esse afastamento. É como na década de 60 viveu a geração, o movimento hippie, todos esses movimentos foram sendo consequências um do outro. Acredito que hoje a gente esteja colhendo, talvez... Só para contribuir, eu acho que não há trauma nessa questão. Não há trauma. Não seja Vou explicar por que não há trauma. Hoje, se você fizer uma pesquisa no meio da sociedade em geral, 80% dos pais gostariam de ter os seus filhos no colégio militar. Sim. 80% no mínimo. No mínimo. E o que difere o ensino praticado no colégio militar da rede pública normal, né? Digamos assim, embora seja pública também? É a disciplina, porque os professores são os mesmos, né? Agora mesmo, numa gestão nossa em Anápolis, nós estamos instalando a segunda unidade do colégio militar. Os professores são os mesmos que davam aula no colégio anterior. Então, quer dizer, é a questão da disciplina e do investimento. No colégio militar, você tem que pagar. Você paga uma taxa lá para manutenção do colégio. Você vai encontrar o colégio limpo, banheiros, né, higienizados, né? O pai visita lá, acha que o filho dele está no primeiro mundo. A questão do uniforme. A questão da disciplina de conduta, né, de comportamento, uniforme. Na rede pública, se fosse cobrar isso, né, o Marcelo aqui pode me desmentir se eu não estiver falando a verdade. Se fizer a reunião de paz lá e disser, gente, todo mês nós vamos contribuir aqui com R$50. O grito é na hora. Estou mentindo, Marcelo? Não. Ninguém quer contribuir. Quer dizer, todo mundo quer uma resposta, quer um investimento do Estado, que é feito à medida do possível, mas não quer fazer com que a sua contribuição faça valer aquilo que ele espera. Eu sou um admirador do trabalho feito pelos colégios militares, são grandes parceiros nossos, mas eu acredito que os pais, eles não querem uma escola militar, eles querem uma escola organizada, eles querem uma escola onde o filho aprenda, eles querem uma escola onde eles sintam que os filhos estejam seguros, e isso independe de ser militar ou não. E é isso que a gente vem trabalhando através do Pacto pela Educação com as direções de escolas. Nós temos que aprender com os bons exemplos. E o colégio militar é um bom exemplo. Agora, é possível ter ordem, disciplina, é possível aprender numa escola que não tem a presença de militares. Perfeitamente. E nós temos excelentes bons exemplos de escolas onde os alunos, hoje não é obrigatório o uniforme, mas eles utilizam, onde eles têm respeito por professores, por servidores, e elas não são militarizadas. Aí eu acredito que é um trabalho de liderança dentro da unidade escolar, da escola saber qual é a sua função social e trabalhar com essa comunidade para que eles entendam o valor e a importância da escola. Eu acho que isso pode estar presente em qualquer unidade, não só nas militares. Nós temos excelentes, bons exemplos de escolas. Mas, sem dúvida, as escolas militares prestam um grande serviço à nossa comunidade educacional. Obrigada, Marcelo, pela sua colocação. Desculpa interromper. Nós voltamos no próximo bloco discutindo ainda esse assunto sobre a questão da disciplina. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais opinião para você. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet.
Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. O Opinião está de volta e hoje o assunto discutido é a violência e a convivência dentro das instituições escolares. Professor Marcelo, no último bloco nós estávamos falando sobre a questão da disciplina dentro das escolas. Você acredita que só a disciplina, ela garante uma boa educação? Não. Eu acredito que o que garante a boa educação é a escola significativa. Aquela escola onde o aluno chega e ela faz sentido para ele. Né? Onde do momento em que ele entra para o portão para frente, ele se sente respeitado, ele se sente acolhido, ele percebe que o que está sendo mediado pelo professor vai modificar a vida dele. Eu acho que esse significado da escola é que vai priorizar o processo de aprendizagem, é que vai gerar um compromisso e uma diminuição da indisciplina. Vale ressaltar, a indisciplina ela é inerente à educação e nenhum bom sistema educacional do mundo não está presente a disciplina. Ela é natural do processo educativo. Né? Agora, a forma também como os professores entendem a indisciplina pode gerar muito desconforto para ele, para o alunado e bloquear o processo de aprendizagem, como ele pode aproveitar a indisciplina e ver isso como potencialidade da turma e direcionar isso para a aprendizagem. Eu acho que é importante, é um elemento a ser considerado no processo de aprendizagem, mas ele por si só não define a qualidade e a condição de aprender. Só pontuando, e é importante dizer, que reflexo isso tudo tem na violência? Olha, quando você tem uma escola que não acolhe, que não respeita, que ela violenta o aluno, porque nós temos escolas que violentam o aluno. O professor que violenta o aluno com uma palavra agressiva, às vezes o aluno ele é indisciplinado buscando chamar a atenção do aluno para um problema que ele tem. Quando ele tem um professor que consegue, que é reflexivo, que na prática pedagógica dele é uma prática pedagógica reflexiva, ele percebe que aquele menino está pedindo socorro. Na medida em que ele não tem essa prática, ele já reage com agressividade. Aí começam essas brigas que de uma indisciplina vira violência. Na verdade, a indisciplina ela é nada mais que um termômetro, até mesmo para o próprio professor identificar que tem algo errado com aquela criança, né? Se fosse uma questão de saúde, seria uma dor de cabeça. O que nós temos dentro do contexto como obreiro da segurança pública, deputado, que isso reflete para nós é da seguinte ordem: nós sabemos que a indisciplina faz parte desse processo pedagógico do aluno, da criança, do adolescente, que é um ser em formação, um cidadão em formação. Sabemos que ele tem que passar por isso. O que nós não podemos admitir é que essa indisciplina tenha consequências desastrosas. Por exemplo, a questão das ameaças, das discussões, da briga entre adolescentes faz parte do convívio deles. O que não pode ter é, por exemplo, um aluno ameaçar o outro e de repente ter acesso a uma arma de fogo, ter acesso a uma arma branca, acessar essa arma dentro do colégio. Aí sim, aí é um papel da Polícia Militar, é um papel nosso de segurança pública, onde essa indisciplina deixa de existir e passa a ter o cometimento de um delito. Major, outro problema que a Polícia Militar, a escola e o próprio governo convive hoje também, que provoca esses maiores índices de violência dentro das instituições, é a questão da droga, né? Não tenha dúvida, hoje a droga é uma doença, né? Ela tem que ser tratada como uma questão de saúde pública, de problema de saúde pública. Hoje nós temos a droga infiltrada não só nas escolas, mas em todos os ambientes sociais. Hoje a droga ela é uma realidade que deve ser combatida não só com política de segurança pública, ela deve ser partida de uma série de ações de educação, de saúde, de saneamento, realmente de busca de uma solução preventiva para a questão da droga. E não tenha dúvida que hoje a droga ela está dentro das escolas como um contexto social. Marcelo, e nas escolas, assim, a Secretaria de Educação, como que ela tem tratado esse aspecto?
Nós temos uma série de parcerias com instituições que são especializadas nessa área, inclusive com formação de professores, e é a maior angústia hoje do professorado, né? Trabalhar com indisciplina, com bullying, a gente tem uma certa formação para isso. Mas quando o assunto é drogas, aí a situação... O professor também está se adaptando, né? Aí ele tem muito medo de tratar sobre o assunto, porque às vezes ele está falando sobre drogas para o filho do traficante. Ele não sabe como é que isso vai chegar em casa. Então é um problema bastante complicado para a educação trabalhar. Mas nós entendemos que também é pela prevenção, é pela orientação que a escola deve chegar até os alunos para trabalhar essa temática. Mas concordamos com o Major quando ele disse que isso é um problema que precisa ser enfrentado por várias frentes. Só a orientação, só a educação não vai dar conta do problema. E acho que a segurança sozinha também não. Aí a união de esforços é que pode trazer bons resultados. É um erro hoje, só complementando, é um erro hoje nós entendermos que prender traficante vai acabar com o problema da droga. Né? Então, isso que nós estamos fazendo é enxugar gelo. Né? Então, ou seja, nós temos que ter medidas inteligentes, medidas eficientes, eficazes na questão do combate à droga. E de prevenção, né? Não tenha dúvida que o melhor é prevenir. Se você não tem o usuário, consequentemente você não tem o traficante. Exatamente. Então nós temos dentro desse contexto da Polícia Militar, da Polícia Civil, papéis que desenvolvem isso. A Polícia Militar tem um programa que é o PROERD, que é um programa de erradicação à violência e às drogas nas escolas, que ele tem um papel fundamental, porque ele participa da formação lá dentro da escola, daquela criança, em um período da 7ª ao 9º ano, onde ele vai estar presente, o policial militar, repassando essas informações para ele, para que ele mesmo possa se prevenir do aliciamento de um traficante. E nós temos isso em números, que de todas as crianças alcançadas pelo PROERD, que é esse programa, nós temos no máximo 1% que ele pode ser contaminado ou atingido pela droga. Eu acho que o planejamento aí ele tem que ser a longo prazo. Sim. Né? Se alguém não tiver não fizer um basta, falar, vamos parar aqui, tudo bem. Paralelamente nós vamos combater, mas nós vamos planejar o futuro. O que seria planejar o futuro? O que nós não temos hoje no Brasil e que vários países adotam, que eu acho fundamental e faz com que a criança, o adolescente se afaste da droga? Ele tem uma perspectiva de futuro. Porque qual que é o maior argumento para você usar droga? Você vai se sentir bem. Ou então o cara que vai vender, você vai ganhar dinheiro fácil, né? Você não ganha nada, você vai ganhar dinheiro fácil. Nos países, né, entre aspas, mais desenvolvidos, a cada 2 anos, a partir dos 12 anos, eles fazem teste de aptidão, de vocação profissional, e o Estado investe. Se o aluno tiver vocação para médico, é investido nele para ele ser um dos melhores médicos do país. Inclusive, né? deputado... Aqui no Brasil não existe isso. Quero pedir desculpa a você, Marcelo, e ao Major Ricardo, e também a você, telespectador, mas infelizmente o deputado Carlos Antônio teve que se ausentar. Nós vamos dar sequência no programa Opinião sem a presença dele. Marcelo, eu quero aproveitar também a oportunidade para citar e parabenizar, inclusive, uma escola que fica numa região que tem altos índices de envolvimento com droga, que é a Escola Parque Santa Cruz, e que desenvolve um trabalho de prevenção e um trabalho de educação muito bem feito. Inclusive, essa escola ela teve uma nota alta no IDEP. É uma escola que hoje é liderada pelo professor Cássio, que é o diretor, que tem uma equipe que produz um bom trabalho com a comunidade. É uma escola que conseguiu ter uma participação da comunidade muito forte, e aí com a comunidade participando é possível, inclusive, combater as violências, uma quantidade enorme de violências que a gente tem presente na sociedade. Realmente é um bom trabalho realizado lá pela Unidade Santa Cruz. Major, qual seria o seu recado, a sua dica para os pais que estão nos ouvindo? Estar atento a essa questão do envolvimento do menor, do adolescente com as drogas. Bem, como foi dito aqui no início da minha fala, que nós temos o tripé e os basilares, né, da criação, da formação desse cidadão, que é a família, a escola e o Estado na presença da Polícia Militar. É importante que os pais, como membro da família, como responsável por essa formação, estejam atentos a alguns sinais que o seu filho pode estar te dando
para que você perceba que ele está se envolvendo ou tentando caminhar por esse mundo. É interessante que você observe as pessoas, os colegas com quem eles estão andando, dá uma olhada na mochila do seu filho antes e depois que ele chegar na escola. Tudo isso é importante para que esse indivíduo em formação se sinta não vigiado, mas ele se sinta acompanhado pelos pais, se sinta orientado pelos pais. Então essa participação é fundamental. É fundamental que os pais estejam próximos dos filhos. O Opinião já está chegando ao fim e eu queria que você, professor, deixasse também a sua colocação para que essa violência, para que esse envolvimento com droga seja prevenido durante o convívio escolar. Eu deixo aqui as minhas orientações para as unidades escolares que trabalhem no sentido de se tornarem unidade significativa na vida destes alunos e aos pais e demais interessados em educação participar da vida da escola. Eu acho que se esses dois grupos se aliarem, não tem como a gente não melhorar no critério educativo e na redução da violência. E aproveitar para parabenizar o excelente trabalho, a excelente parceria realizada entre as escolas e o batalhão escolar. O Major Ricardo disse que eles não são formados para atuar no processo educativo, mas a proximidade, a boa relação, a boa parceria tem dado os frutos, inclusive educacionais. Em muitas unidades escolares, os policiais que acompanham as unidades são muito bem recebidos, são acolhidos pela comunidade escolar, uma relação fraterna importante, essa parceria para as unidades escolares hoje. Parabéns, Major, pela condução desses trabalhos. Obrigado pela presença, professor, Major. E antes de tudo, parabenizo vocês pelo trabalho, muitas vezes tão difícil de ser feito, mas que vocês realizam com tanta excelência. O Opinião fica por aqui, eu te espero numa próxima edição. Até lá.